Olá a todos, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal do Professor Estrada. Estamos aí continuando com o nosso curso de Matemática Básica, estamos na aula 48. Pessoal, hoje nós vamos ver os números reais. Vamos ver aqui a propriedade 4 agora. Agora a gente já vai começar a misturar com os números irracionais. Bem, quando nós temos aqui o número R é um número racional. E x um número irracional, tá? Então R pertence a Q e x pertence a R menos Q. A soma é irracional. Então a soma de um número racional com um número irracional é irracional. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós temos aqui um racional, vamos imaginar um racional igual a 2, tá? Número inteiro, 2. E o nosso x aqui, raiz de 2, né? Então a soma vai ser o quê? 2 mais raiz de 2. Então 2 mais raiz de 2 é um número irracional. Vejam que isso é válido também quando o nosso racional é o zero, né? Quando o racional é zero, 0 mais raiz de 2 aqui, por exemplo, daria raiz de 2. Claro que 0 mais 1 irracional vai dar aquele irracional. Então vai continuar sendo irracional. Agora, com relação ao produto, quando nós temos um número racional, porém diferente de zero, esse símbolo, pessoal, esse asterisco, quando nós colocamos um asterisco no conjunto, nós indicamos que nós não queremos o valor zero nesse conjunto. Então os racionais, eles incluem o zero. Mas quando nós colocamos esse asterisco, nós estamos pensando nos racionais diferentes de zero, menos o zero. Então, se a gente pega um racional não nulo, ou seja, diferente de zero, e um é irracional, x é um irracional, então o produto vai ser também irracional. Vamos dar exemplo. Vou pegar também aqui o 2, né? E agora vou pegar aqui o raiz de 3, por exemplo, né? Então o produto vai ser o quê? 2 vezes raiz de 3. Então 2 raiz de 3 é irracional, porque é o produto de um racional por um irracional. Nós até utilizamos isso na aula passada. Utilizei para fornecer alguns exemplos para vocês. Mas aqui eu estou formalizando para vocês. Bom, pessoal, esses casos 4 e 5, eles na verdade eles fornecem métodos para a gente obter mais números irracionais, né? Porque se nós temos já um conjunto de números irracionais, sempre que nós somarmos a esses irracionais qualquer número racional, nós obtemos um novo número irracional. E sempre que nós multiplicarmos, desde que o racional seja não nulo, nós obtemos também novos números irracionais. Então é uma maneira de nós construirmos novos números irracionais. Isso mostra ainda mais o quão numerosos são os irracionais, diferente do que a gente vê aí, do que a gente tem a impressão que os irracionais são pouco numerosos. Muito pelo contrário, eles são muito numerosos, são mais numerosos do que os racionais. Este pedaço aqui, ele é extremamente interessante e podemos dizer, um pouco pouco elementar, digamos assim, né? Ele é um resultado que nós estudamos muito na faculdade, em cursos de análise de matemática, que é uma área da matemática aí, que acaba se aprofundando nessa área aqui. São fatos que, intuitivamente, quando nós entendemos o que é um número racional, o que é um número irracional, nós acabamos meio que intuindo esses fatos. Mas vamos formalizar aqui. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, quando nós tomamos dois números racionais, R e Q são números racionais distintos, tá? Então R e Q, números racionais, tais que R é diferente de Q. Então, quando nós tomamos dois números racionais distintos, eu desenhei aqui na reta numérica, nós sempre temos entre esses dois números um número irracional, tá? Então isso é um fato importante. Então, por menor que seja a diferença aí entre os números irracionais, entre os números racionais, então o fato interessante aqui é que esses números racionais, eles podem ser muito próximos um do outro. Mas ainda assim nós vamos encontrar um irracional entre esses dois números. A mesma coisa é válida para os irracionais. Se nós tomarmos dois irracionais distintos, nós sempre conseguimos encontrar um racional entre eles, tá? Então sempre é possível encontrar um racional entre dois irracionais distintos. Esses dois casos nos levam a essa conclusão maior, né, que é a seguinte: se nós pegarmos dois números x e y, números reais agora quaisquer, distintos, se nós tomarmos dois números reais distintos quaisquer, entre esses dois números
sempre existirá pelo menos um racional e pelo menos um irracional, né? Sempre existirá um R racional e um Z irracional. Na verdade eu falei que é pelo menos um, mas na verdade existe uma infinidade, tá? Aliás, aqui, quando nós dizemos assim, entre R e Q são dois racionais e entre eles eu consigo encontrar um irracional, esse raciocínio, se nós estendermos esse raciocínio, nós conseguimos demonstrar que na verdade nós não encontramos somente um, nós encontramos uma infinidade de números, e aqui também nós encontramos uma infinidade de números racionais. E aqui nós encontramos uma infinidade de números racionais e uma infinidade de números irracionais. E o mais interessante, pessoal, é que por menor que seja esse intervalo, essa infinidade de números irracionais que nós encontramos aqui é a mesma infinidade de números irracionais que nós temos na reta toda. E esta infinidade de racionais que nós encontramos aqui é a mesma infinidade dos números racionais. E esta infinidade aqui é a mesma infinidade da reta. Isso significa, pessoal, que quando nós tomamos um intervalinho da reta, por menor que seja, este intervalinho ele tem a mesma quantidade de números da reta inteira. Nós conseguimos identificar perfeitamente o intervalinho da reta, por menor que ele seja, com a reta inteira. Nós conseguimos estabelecer uma relação de cada número da reta inteira com um número do intervalinho e vice-versa. Cada número do intervalinho nós identificamos com o número da reta toda. Esse é um resultado avançado, pessoal, mas é muito interessante, por isso eu quis comentar com vocês. Isso está bastante relacionado com uma ideia que nós chamamos de densidade. Então nós dizemos que os números racionais são densos na reta, né? Então é como se nós pensarmos no conceito de densidade da química, da física. Então é como se a reta fosse, né, os racionais são densos na reta, significa que a reta está cheia deles, mas cheia nesse sentido. Qualquer intervalinho tem, por menor que seja. E os irracionais também são densos na reta, qualquer intervalinho tem, irracional, por menor que seja. E não tem só um, tem uma infinidade. Então esse é o conceito de densidade, né? Porque vem aí do termo densidade mesmo que nós utilizamos, né? Por exemplo, quando nós dizemos que um assunto é denso, nossa, aquele assunto que eu estudei daquele texto, aquele texto é muito denso. Ou seja, é um texto carregado, é um texto com muita informação. Então, quando nós usamos esse conceito de densidade relacionado aos números, a conjuntos, significa que nós temos muitos elementos ali, mas muitos nesse sentido. Eu quero finalizar a aula com essa propriedade que não coube no quadro anterior aqui, mas é uma propriedade simples que diz o seguinte: se eu tenho um número irracional, se x é um número irracional, então o inverso dele, 1 sobre x, também é irracional. Então nós temos outra forma aqui de encontrar números irracionais. Então vamos dar como exemplo aqui a raiz quadrada de 5, é um número irracional, né? Então 1 sobre raiz de 5 também será um número irracional. Lembrando da aula de radiciação que nós tivemos, nós aprendemos a racionalizar denominadores, né? Então nós multiplicamos essa fração por raiz de 5, tanto no numerador quanto no denominador. Então aqui em cima nós temos raiz quadrada de 5 e aqui embaixo raiz quadrada de 5 ao quadrado. E nós vimos que a raiz quadrada ao quadrado resulta justamente o número que está dentro dessa raiz, né? Então isso aqui, raiz de 5 sobre 5. Então, quer dizer, nós descobrimos aqui uma outra forma de encontrarmos um número irracional, né? Apesar de que essa forma nós poderíamos também encontrar por aquele critério de multiplicar um número irracional por um número racional. Quando nós multiplicamos por 1/5, que é um número racional, nós obtemos essa aqui. Então, o caso 5, que nós listamos agora há pouco, poderia ser entendido aqui também, né? Mas tem casos que não existe essa possibilidade de racionalização. É o caso do π, por exemplo, né? O π, né? Aí nós teremos aqui, nesse caso, 1 sobre π, é o inverso do número π, né? Então ele é irracional também, né?
Poderia eventualmente 1 sobre π ser racional, mas não, o inverso de um número irracional é racional. Esse resultado aqui, ele não é difícil de ser demonstrado não. Usando a definição aí de um número racional, ele é facilmente demonstrado. Tá? Depois vocês podem até pensar sobre isso. Bom, turma, nós demos aqui, nesta aula e na aula anterior, uma pequena pincelada do que é o conjunto dos números reais, e aí, principalmente falando dos números racionais e irracionais. E é uma pequena pincelada porque esse assunto realmente é muito amplo, muito complexo, ele pode chegar a níveis de complexidade muito grandes. Nós temos até uma divisão entre números, uma separação, né, entre números irracionais. Existem irracionais de 2 tipos também. Nós podemos dividir os irracionais entre os irracionais algébricos e irracionais transcendentes, né? Temos essa divisão. Para entender isso, precisa ter mais matemática do que nós já vimos até aqui. Temos a ideia o conceito de enumerabilidade, né? Conjuntos enumeráveis, conjuntos não enumeráveis, que está intimamente relacionado aí aos números racionais, né? Então os números racionais é um conjunto enumerável, que nós podemos contar seus elementos. E os irracionais nós não podemos contar, não conseguimos contar os números irracionais. Por isso aí vem aquele fato que eu tenho falado para vocês, que a infinitude aí dos números irracionais é maior que a infinitude dos racionais, porque os racionais nós conseguimos contar. Embora essa conta prossiga infinitamente, nós conseguimos enumerar, nós conseguimos contar. Mas os números irracionais nós não conseguimos contar, não conseguimos elaborar uma maneira de contar os números irracionais, primeiro, segundo, terceiro, não conseguimos. Então por isso a infinitude deles é maior, né? Eles são mais infinitos. Bem, turma, falei um pouco por cima essa parte final, mas apenas para despertar um pouco da curiosidade de vocês e vocês verem o quão ampla é a matemática e o quão maior é do que aquilo que vocês muitas vezes veem aí no dia a dia de vocês, na escola, muitas vezes. Vocês veem uma visão bastante superficial às vezes, né? Mas enfim, aqui eu quero, na medida do possível, trabalhar matemática de uma maneira mais aprofundada, porque eu acredito que a gente tem a nossa cabeça, né, pessoal, para pensar, né? Então, vamos utilizá-la da melhor forma possível. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Um grande abraço aqui do professor Estrada. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!